Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Construção. Aqui a gente fala tudo sobre engenharia, agronomia, geociências, tudo sobre o sistema Confea-CREA, falamos sobre o mercado de trabalho e hoje a gente vai ter um programa muito especial. A gente hoje vai falar sobre cultura, sobre patrimônio, sobre mercado de trabalho na área de restauro. Você é arquiteto, você é arqueologista, isso é um assunto pertinente para todos os profissionais dessa área. Inclusive para nós, engenheiros civis, que não sabemos muito sobre essa questão do restauro. Hoje eu trouxe aqui duas pessoas, certo? Dois profissionais da área, super gabaritados. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Tudo bem, Vinícia? Tudo bem. Você pode se apresentar, Paulo, para a nossa comunidade? Sim, claro. Sou Paulo Crispim, sou arquiteto urbanista e paisagista, especializado em restauro e hoje atuo aqui em Sergipe como consultor da Unesco, exclusivo para as ações do PAC Cidades Históricas e do novo PAC pelo IFAM de Sergipe para a cidade de São Cristóvão. Muito bem. Vendo? E aí, Vinícia, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou arquiteta e urbanista também especialista em restauração, né, de monumentos e conjuntos históricos. Já atuei dentro do IFAM como chefe de divisão técnica, né, gerenciando a equipe multidisciplinar do IFAM, arquitetos, antropólogos, arqueólogos, historiadores. E hoje, na verdade, eu estou saindo do sistema público e entrando para o privado, abrindo a minha empresa para projetos de restauração. Muito bem. Eu e Daniel somos engenheiros civis. Daniel também, né? Diga um oi, Daniel. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Nós que somos engenheiros civis, nós não recebemos essa formação dentro da academia, né? A gente só aprende duas coisas, a construir e a destruir. A gente não aprende nem a restaurar, até a parte de reforma, a gente passa muito en passant, né, sobre as dificuldades de reforma, a gente vai aprender na vida mesmo, né? Eu queria que vocês começassem falando sobre a importância do patrimônio, né? Do patrimônio em si, né? Você pode começar falando um pouquinho, Vinícius também, depois, né? Para a gente começar falando sobre a importância do patrimônio, sobre o que é um elemento tombado, né? O que é o tombamento, para depois a gente entrar em si no serviço, né? Mais especificamente. Sim. Quando falamos de patrimônio, falamos da preservação de uma cultura, né, no sentido mais amplo, né, do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. O que acontece é que muitas vezes o imaterial também precisa estar abrigado nesse espaço construído, né? E dentro disso, o que nós vemos assim, dentro da especialidade, mas quando a gente olha um pouco mais amplo, até para que todos entendam a verdadeira importância disso, é do registro que eu faço diretamente como o nosso álbum de família, né? Todos nós temos acesso desde a infância de algum álbum de família, alguma referência de fotos, né? A construção em si, as quadras, essa concepção do espaço construído, seja ele urbano ou uma edificação isolada, ele tem um registro do coletivo. Ele é o nosso álbum coletivo. Então, várias gerações passaram por aquela rua, aconteceram coisas naquela rua que valem a pena ser preservadas em memória, inclusive dessas próximas gerações, delas poderem ver, através da história, reconhecer no espaço a história que ela aprende também. Muito bem. E aí, Vinícia, para você, o que é patrimônio? E aí entender que é exatamente nisso, né, que se carrega a identidade. Porque eu acho que o importante é a gente trazer essa compreensão, né, da nossa construção enquanto pessoa, né, buscar essa identidade, essa memória dentro dos nossos antepassados, né, do que a gente foi, né? Então, o nosso papel, na verdade, é esse, entender que a nossa história carrega muito do que a gente é hoje, né? E por isso é importante preservar. Muito bem. Porque o hashtag construção também é cultura e preservação. Você não esqueça de nos seguir, comentar, deixe aqui seu comentário, caro amigo arquiteto, os profissionais que trabalham nessa área. Deixe aqui seu comentário se você tiver alguma pergunta também, que a gente pode mandar depois para os nossos convidados. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, certo? Esse episódio vai virar um podcast, você pode também ouvir no seu carro depois, tranquilamente, tá? Ouvir mais uma vez e também compartilhar para seus amigos.
nos ajudem a levar informação para toda a classe dos profissionais. Então, pessoal, temos, né, a preservação da nossa identidade cultural muito ligada. Quando a gente pensa em restauração, a gente pensa em obra, certo? É a primeira coisa, não é só obra, né? Hoje eu sei, porque eu trabalhei com Vinícia, né? Vou até dar um pequeno case sobre o que é o profissional, viu, Daniel? Perdido. Eu fui trabalhar com Vinícia como ajudante dela numa obra de restauro e a primeira coisa que tinha lá era um vazamento no telhado, né? O que foi que eu sugeri? Vamos meter manta metálica em tudo. Ela olhou para mim assim, disse, mulher calma, que obra de restauro não é assim, não. Ela tem que respirar. Eu, que respirar, menina? A gente não tem como eu disse, essa inteligência emocional, né, que o prédio tombado precisa, né? A gente pensa muito dentro de uma caixa e a caixa essa caixa não se enquadra em obras de restauro, né? Então, o que é que vocês que trabalham no dia a dia, o que é que vocês mais sentem que a gente precisa, que os profissionais precisam desenvolver para que essa preservação seja mantida? Sim, é exatamente isso. O restauro ele só é necessário quando não tem a manutenção prévia, né? Então a gente pensa num prédio ocupado e que ele tem o seu cuidado diário, ele sempre vai requerer muito menos intervenções de restauro do que efetivamente precisa quando a gente tem um prédio 5, 10 anos fechado, né? Nós vimos uma imagem, nós fizemos a especialização junto. E eu lembro de uma foto que a professora Silvia Pottioli, que é uma engenheira especializada em arquitetura de terra crua. É essa a diferença, né? Nós, no Brasil, não estudamos terra crua, nem na engenharia e também na arquitetura, nós estudamos mais a parte da teoria sobre o restauro e não efetivamente a questão mais de manutenção da obra. E ela coloca uma imagem que é o topo de um morro na Itália, se não me engano, que tem um castelo. E esse castelo está sendo consumido pela natureza. E é essa a verdade, que em toda construção nossa, ela tem a tendência, como é feita com elementos da natureza, a natureza traz de volta. O que a gente faz no restauro é adiar esse retorno, né? E aí é onde tem que ter essa compreensão de que técnica vai ser utilizada, porque sempre é levado em consideração que ele é uma arquitetura altamente sustentável e que não tem tempo de vida ainda comprovada, porque a mais antiga feita em terra crua no mundo, ela ainda está em pé. Então a gente está falando de monitoramento de mais de 4.000 anos. Então a gente está falando de uma construção que ela tem uma saúde prévia, pela própria concepção muito, muito boa, mas ao mesmo tempo cuidar dessa coisa da reversibilidade. Uhum. Reversibilidade. Agora faltou. Ser reversível. Então, tudo que a gente coloca hoje, a gente tem que imaginar que essa tecnologia que a gente tem hoje possa ter uma melhor daqui a 10 anos e que possa ser substituída. Então, as nossas decisões também têm que passar por isso também. Ela tem que ser o mínimo para aquela edificação que ela continua com a mesma saúde e que, inclusive, o que a gente fez possa ser melhorado no futuro também para adiar esse retorno para a Terra. Eu fiquei com a dúvida. Sim. Você falou aí em terra crua. Isso. Defina aí para mim o que seria essa terra crua. Diga ver. A gente trabalha muito com a parte que a gente entende como técnicas tradicionais de construção. Adobe, taipa de mão, taipa de pilão, construções como antigamente se fazia, né? Na falta do cimento, do concreto. Então, por isso o respirar que a Laine comentou. A gente entende que as construções feitas com terra crua, que é o barro, né? A terra crua Sem seria cozimento, o barro, sem sem cozimento, né? O adobe é o bloco de barro, né? Moldado e seco ao sol. ao sol, sem cozimento. Elas precisam respirar, porque entra água e sai água. Então, elas ficam ali trabalhando o tempo inteiro. Se a gente impermeabiliza esse tipo de material, começa a criar dano nesse material, né? E aí é que vão vir as patologias. As patologias no material, consequentemente, na construção, né? E aí a gente, inclusive, dando continuidade ao que o Paulo falou com relação à reversibilidade da atuação das técnicas de restauração, a gente, inclusive, entende também, era outra coisa que um professor nosso sempre colocava, que o arquiteto restaurador, ele precisa entrar minimamente, né, dentro de
projeto de restauração. Em que sentido? A gente não precisa aparecer com o nosso projeto, né? A gente tem que respeitar, inclusive, aquele projeto, aquele ambiente, aquele espaço, como ele foi concebido. A gente está ali, inclusive, para isso, né? Então, a proposta que a gente vai fazer de projeto de arquitetura tem que, antes de realmente partir para o papel, fazer toda uma pesquisa histórica. Existe uma metodologia para o projeto de restauro, né, que parte inicialmente para uma pesquisa histórica, para entender como aquele monumento foi construído, por que foi construído daquela forma, quando que ele foi construído, quais as intervenções pelas quais ele já tinha passado, né? Essas intervenções foram boas ou não para ele? É possível resgatar? Não é possível resgatar? Depois disso é feito o diagnóstico das patologias, que aí a gente vai trazer esse entendimento, entender essas paredes são de pedra, são de taipa, são de adobe, são de bloco de tijolo, e a partir disso avaliar essas patologias e entender como é que a gente vai poder, de fato, consertar essas patologias. E aí a gente tem milhões de alternativas hoje em dia, né? A tecnologia está aí para isso. E os novos materiais também estão aí para isso. Não significa que a gente não possa usar os novos materiais. O problema dos novos materiais é entender se eles dialogam ou não com os antigos, né? E, após isso, sim, partir para, de fato, a intervenção, a proposta de projeto de arquitetura restaurativa, né? Só que antes de se restaurar tem toda essa etapa de diagnóstico e entender onde a gente pode chegar com isso, né? Então, assim, e nisso o arquiteto, o restaurador, precisa minimamente intervir, porque o prédio é o importante, né? Não a nossa obra. E é um choque para a gente que trabalha com obra pública o andamento de uma obra de restauro, né? Porque a gente faz previsão, quando eu faço um orçamento de obra, eu consigo prever o andamento de uma obra de cabeça, assim, né? Pela nossa experiência. Mas quando você entra numa obra de restauro, a execução do material que vai ser usado no reboco, ela é 3 vezes mais lenta. A mão de obra é extremamente especializada. E aí a gente entra no segundo assunto, que é a dificuldade de encontrar profissionais que tenham essa expertise, né? Eu queria saber se existe alguma escola de formação para os níveis operacionais. Eu sei que vocês fizeram, né? Especializações, que eu sei que a nível de especialização, de mestrado, doutorado, tem muita coisa nessa área, né? Para vocês, principalmente arquitetos, mas também engenheiros podem fazer, né? Agora, para o nível operacional, como é que eu treino essa equipe? Minha gente, como é que eu treino? Pedreiro. Sim. Pedreiro, É muito eletricista. É muito fato difícil. e, bom, a própria mão de obra na construção civil no Brasil já é difícil, porque ela é muito artesanal e depende muito da experiência pessoal e de pouca formação, né? Tanto na construção convencional quanto de restauro. O que a gente utiliza eventualmente são os canteiros modelos. Pega essa equipe contratada e se tiver a oportunidade de apresentar uma obra que já está aberta antes dessa que vai iniciar, levar para ele sensibilizar. E o que acontece sempre é que é o mais incrível do restauro é isso. É que a obra vai ensinar a gente também muita coisa. Ela é incrível, assim, quanta tecnologia a gente descobre, soluções dos nossos antepassados que estava ali registrada e que está indo muito bem e que foi uma solução única que a gente nunca nem viu. Isso já aconteceu em obras aqui em São Cristóvão. A exemplo, o travamento dos portais, ele tinha uma continuidade, tinha uma função estrutural junto ao prédio. Então, ele tem uma continuidade dos marcos de abertura. Isso é uma coisa que é até comum em outras arquiteturas, como a própria alemã, que faz aqueles enxamel, né, de travamentos assim, mas de origem portuguesa não é em todos os lugares. Aqui eu vi, na região de Mato Grosso, nunca vi dessa maneira. Né? É específico daqui e da cultura que foi feita aqui. Isso, então acaba que a gente aprende também com a obra. E aí onde parece que a obra é mais demorada, mas é no sentido disso, assim, de que em algum momento ela também determina como ela mesmo que o profissional fez uma boa investigação, fez o estudo prévio, fez um diagnóstico,
né, fez essa pesquisa, mas na hora que vai para o canteiro de obra, tem alguma coisa que um reboco que a gente removeu, que sabia que estava solto, ele revela uma tecnologia que vai precisar ser pensada e ser solucionada dentro do canteiro de obras. E aí essa possibilidade de transformar, né, essa obra num canteiro modelo, ela é real e tem acontecido, inclusive, no Brasil, né? O IPHAN tem incentivado essas ações. A gente já teve aqui em outros momentos uma oficina escola em Laranjeiras, que era um termo de cooperação técnica entre o IPHAN e a prefeitura na época, né? E existia a formação dessa mão de obra. E, na verdade, hoje a gente entende que as pessoas que trabalham com obras de restauração vêm também dos pais que eram pedreiros, que eram serventes de obras de restauração. Tanto que a Sim. gente encontrou, né, Paulo, lá em São Cristóvão, um mestre em taipa, né, que o pai era mestre em taipa e ele aprendeu e estava levando isso para a obra que a gente ia precisar naquele momento, né? Então, também dentro desse ofício, que a gente chama de ofício, né, é algo que é passado de geração em geração. E aí a importância, né, de levar e sensibilizar as comunidades. E por isso a gente procura, inclusive nas obras de restauro, é uma premissa, procurar dentro da própria comunidade essa mão de obra, para que eles se sensibilizem e possam, assim, entender o quanto é importante preservar aquelas questões na sua própria cidade, né? Entendi. Perpetuar, né? O aprendizado, ele pode ser chamado para pequenas reformas depois, que não necessariamente passaram por uma licitação de obras públicas, mas que eles já têm uma sensibilização e um entendimento. Fala, não, peraí, eu já fiz semelhante aqui, eu vou olhar na sua casa como é que é e resolver. Resolver de forma simples. E mostrar para eles também que isso o torna uma mão de obra extremamente especializada. Né? Valorizar esse E profissional. valorizada, né? Exatamente. Então, cabe também esse saber popular, esse saber cultural que é passado, ser monetizado, né, de alguma forma, né? Lembrar essa pessoa que disse, olha, você está aprendendo, não é um ofício simples, né? É um ofício que pode lhe levar a outros, inclusive a outros lugares, né? Isso. Outras cidades, outros estados. Isso. O próprio IPHAN, inclusive, tem programas, né? Programas de premiação, né? Premiação de projetos, obras, em que é possível, né? Pessoas que trabalham com ações específicas dentro do mundo que é preservar não somente a arquitetura, né? Mas do mundo que é patrimônio material e imaterial, e aí isso inclui muita coisa, as pessoas atuam, né? Então isso é possível. São os mestres de saber. Mestres de saber. E isso já é um reconhecimento, né, da profissão dessas pessoas. Sim. Outra coisa que me deixou muito chocada nessas obras de restauro é o próprio orçamento da obra, né? Tudo que você conhece de orçamento de obra, esqueça. Porque imagine uma composição de um reboco, não é mais aquela composição, né? A gente começa a alterar todos os materiais, começa a alterar todos os materiais, né? Quando você vai fazer uma laje que é de madeira pura, você tem que avaliar cada uma das peças, né? Na engenharia civil, o que a gente faz? Aproveita 30%, bota aí 30% e acabou. Lá não, tem que analisar a condição específica de cada peça que existe ali, né? Então, é realmente uma coisa muito, muito fina, né? Isso. Na verdade, a título de orçamento para licitação é feito dessa forma, percentual de aproveitamento, porque é o tipo de coisa que a gente só consegue ver em canteiro. Quando abre, né? Quando abre, Quando né? ela mostra a cara, a obra. Exatamente. E aí, por isso, a complexidade de uma obra de restauro e a necessidade de se prever, de fato, aditivos. Não tem como. Uma obra de restauro, eu acho que a qualquer tempo, né, Paulo? Eu acho que a gente nunca vai conseguir, de fato, ter um orçamento fechado de uma obra de restauro. O orçamento é vivo também. Muito Ele precisa vivo. respirar. Ele Muito precisa vivo. respirar também. É ótimo. Boa. E outra coisa que eu notei também é uma preocupação a mais, certo, na segurança do trabalho, Sim. né? Sim, sempre. Eu, como engenheira de segurança no trabalho, o olho bate logo, né? Sim. Nas dificuldades de você andar na obra, né? De você saber onde pisar. Toda hora essa daí, mulher, pisa
Não pisa aí. Olhe para cima, olhe para baixo. Você fica tenso numa obra de restauro, né? Elas têm que estar muito bem sinalizadas, né? Porque Exata. realmente existe um risco eminente, né? A gente está trabalhando numa obra que tem níveis de degradações diferentes. E aí tem que saber onde pisa mesmo. Isso, né, normalmente é muito bem sinalizado para a gente ter a segurança de trabalho Do servente até. todos eles precisam estar muito claro. Uhum. E uma vez ou outra, quando chega ao canteiro de obra, é muito difícil ter um que está sem capacete, mas eles viram a gente, Eles botam botam lá fora, imediatamente. eles botam, porque eles, inclusive, assim, né, é para a segurança deles, mas uma hora ou outra esquenta a cabeça, tá no sol, tal, e quer tirar um pouco, mas é muito importante. Isso é em qualquer obra, né? Qualquer obra, Mas qualquer obra. na obra de restauro ainda mais perigoso, né? Vamos dizer assim, né? O risco de queda de material é ainda maior do que uma obra nova, né? Que a gente tá criando, né? E aí, Daniel? Hum. Oh? Se você não conhece, dê uma olhadinha, bota aí no Google São Cristóvão, Sergipe. É a quarta cidade mais antiga do Brasil. E tem vários imóveis lá que estão sendo restaurados, imóveis tombados. A cidade é extremamente histórica. Estou puxando a sardinha porque eu trabalho lá, não. É porque realmente é um lugar muito bonito e que merece um conhecimento, né? Eu acho que quem é dessa área já ouviu falar. Quem não é, merece conhecer, certo? Coloca no Google que você vai ver vários imóveis que estão nesse processo, né, de restauração e alguns já estão restaurados e estão abertos à visitação. Se você estiver vindo a Sergipe, não perca essa oportunidade. E aí, para complementar a sua fala, Laine, eu acho que seria importante nesse momento a gente trazer que quando a gente fala de restauro, acho que a gente já falou aqui algumas vezes o nome do IPHAN, Sim, né? Entender o que é o IPHAN a importância do e IPHAN a dentro importância disso. do IPHAN dentro desse processo de preservação no Brasil, né? A instituição de preservação, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado ainda em 37, né? Hoje o órgão responsável pela preservação no Brasil. Então, demanda patrimônio material e rege milhões de normas, milhões de legislação referentes a isso. E, principalmente, quando se trata de bens tombados. Deixar claro que as pessoas confundem muito, que o fato de ser tombado não tira e nem exime do proprietário a responsabilidade sobre o bem, e nem proíbe, né, que esse proprietário possa fazer obras ou adequar ou reformar o seu próprio imóvel, né? A única coisa que é necessária é que passe pelo crivo do IPHAN. Por quê? Para que não se percam essas memórias, né? Para que não se percam esses registros que possivelmente esse imóvel tem e por isso que ele foi tombado, né? Então, assim, as pessoas precisam trazer esse entendimento, né? Deixar claro que é possível, porque como é que eu posso dizer? Todo mundo acha que, minha cidade é tombada, eu não posso fazer nada. Minha casa é tombada, eu não posso fazer nada. O IPHAN não deixa. O IPHAN isso. O IPHAN aquilo, né? É importante nesse momento que, com a retomada, inclusive, né, do processo dos programas voltados à cultura, né, e os investimentos na cultura que o nosso Estado vem tendo nesse momento, entender que é com isso que a gente consegue, de fato, preservar. E aí, entender o IPHAN não como o algoz disso, né? O IPHAN, na verdade, é o parceiro desse processo, né? Ele está ali para ajudar nesse processo. É o principal interessado. E o Né? principal Enquanto interessado. instituição federal, é o principal interessado. Exatamente. Né? Inclusive, recentemente saiu uma matéria, né, que eles estão trazendo de volta o Palácio Capanema, que é o símbolo, né, do movimento modernista. Foi naquele momento que se criou o IPHAN, 37, aquela coisa toda. Ele foi restaurado, foram milhões E onde fica ele? investidos no Rio de Janeiro, No Rio. Centro do Rio. no centro do Rio de Um prédio Janeiro. belíssimo. Tem algum tipo de. Desculpa interromper. Tem Tranquilo. algum tipo de critério, assim, para ser um imóvel ser passivo de tombamento? Assim, tempo de ano, de importância? Qual seria, assim, os critérios assim, principais, vamos dizer assim? Mudando totalmente o assunto. Talvez a Vinícius até tenha acompanhado por ela trabalhar mais tempo dentro do IPHAN, esses processos. Né? Normalmente é feita uma requisição. Isso pode ser para o município ou até o proprietário de avaliação daquele imóvel.
E o que que é levar? Qual que é o critério? Ele pode ser um imóvel, inclusive, de arquitetura muito simples, muito da vernacular, que a gente chama da tipologia colonial, que é o correto. Nós não falamos estilo colonial. Qual a diferença? No colonial, não existia uma preocupação e nem uma escola estética que presumia a construção. Era simplesmente a necessidade de construir, era aquela tecnologia que tinha, e era que dava estética. Então a gente chama de tipologia colonial. E muitas vezes é só uma portinha e uma janela. Mas a importância da memória daquele lugar para aquela cidade e para aquela comunidade, ela tem uma relevância que é importante ser tombada. E ela vai ser tombada com esse critério. E aí nós temos, se eu não me engano, são 4 livros tombos no IFAM. Não sei se eu lembraria de todos, mas um é de importância de paisagem urbana, o de arquitetura, Arquitetônico, o arquitetônico urbanístico, paisagístico, etnográfico etnográfico, né? e arqueológico. Também tem o de patrimônio imaterial. E material. E imaterial. E tem os registros de patrimônio E material, é por que isso não que é vem o esse mesmo nome de tombo, tombamento. que é escrito no livro tombo. Vamos por etapa, porque eu quero a explicação de cada um deles. Vamos devagar. Porque na minha área, então, É muito, assim, eles são muitos nomes, né? é bem específico. E Ah, aí, inclusive essa palavra tombamento não combina muito bem com restauro, né? Assim, né? Verdade, Como nunca assim, né? pensei nisso. Não né? comba. Né? Como a gente vai tombar uma coisa que é importante? Que tombe. Que tombe, né? Porque é inscrito no livro tombo. E esse livro tombo, ele realmente existe fisicamente e ele só é registrado e escrito lá depois de uma aprovação de um longo processo de análise a partir do pedido e a partir da análise. Isso é feito normalmente consulta pública também. E é aí que vem a importância. E no caso, por exemplo, de São Cristóvão, ele não é só tombado nacionalmente, mas mundialmente. Ele é patrimônio da Unesco. Ou seja, além da importância para aquela comunidade municipal, para ela, eles chamam inclusive de cidade-mãe de Sergipe. Cidade-mãe de Sergipe. Para a importância, conta a história do estado de Sergipe. Para a importância do Brasil, ele já é considerado de importância mundial. E por que ele é de importância mundial? Eu, enquanto tive lá em São Cristóvão em 2009, eu tenho a memória, eu só tive uma única vez, uma tarde, que a Vinícius, à época, me levou para passear. Vamos conhecer São Cristóvão, rapidamente. Eu fiquei com ela memorizada uma única tarde. Quando eu voltei ali, a experiência de estar em São Cristóvão é essa experiência de você ter a imersão da temporalidade. Eu confesso para você que muitas vezes eu estou em silêncio, caminhando pela rua, e eu começo a perceber quanta gente já passou ali a cavalo, quantas histórias passaram ali. A cidade me traz essa memória que eu nem conheço muito. Né? Eu não sou do estado de Sergipe, então o que eu tenho conhecido é a partir do que eu estou estudando agora. Assim, eu nunca estou me aprofundando em São Cristóvão desde o ano passado. Né? Mas eu consigo perceber isso dentro da história do próprio município. Uhum. Essa que é essa importância, no sentido de critério de importância. Né? Então, hoje ela é uma importância mundial. Mas nem todo mundo tem essa sensibilidade, na verdade, né? De ter essa percepção. Lógico. E aí, Eu mesmo. Sim. E é muito natural. tá aí a importância, né, da gente sensibilizar a população para observar, né, ao redor e entender que esses valores, eles se perpetuam mesmo, por mais que a gente nem queira até, às vezes a gente não quer mesmo, né? E, inclusive, São Cristóvão, ela é reconhecida como patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Está num livro de tombo, nesses 3 livros de tombo. Uhum. Né? São em 3. São 3 livros de tombo. Eu melhorei muito depois que eu conheci Vinícia. Que bom. Porque ela quase me convenceu a virar engenheira restauradora. Né? Precisamos Ela de tentou. muitos. Não, eu não desisti ainda. Ela, mulher, vai fazer especialização. Sim. Mas a vida é corrida, né? A gente acabou não dando continuidade a isso. Nossa, Mas quem você sabe tem um dia, né? festa, Elaine, porque você é muito agoniada. Mas as pessoas se transformam. Nada que uma pós-graduação, um conhecimento, né? Que é isso? Eu tenho uma mestra. Eu pude, inclusive, presenciar. Eu sou da área de esgoto, né? De tratamento. Um momento em uma das obras que a gente teve que intervir com esgoto, né? Isso. Construção de um dispositivo de tratamento de esgoto, né? Que antigamente o tratamento, na verdade, a disposição era outra, né? E aí é como você falou, a gente tem a obra,
a gente vê as soluções e era o que existia à época, né? Sim. Mas hoje já não cabe mais aquele tratamento, aquela solução, e a gente tem que dar uma coisa mais moderna, trazer, né? Desde que não interfira em tudo aquilo, né? Imagina escavar ao lado do prédio da prefeitura, né? Um local muito sensível, né? Arqueologicamente, inclusive, né? E aí por isso foi monitorado, né? E foram Monitorar. achados muitos achados arqueológicos, né? Feita uma pesquisa que vai ser apresentada em seguida para a comunidade. Isso é muito importante também. Eles trazem a comunidade para perto da obra. Tudo que é encontrado ali é apresentado depois nas escolas, não é isso, Isso, Vinícius? em todo um processo de educação patrimonial que a gente chama, né? Então, assim, uma obra de restauro, para além do projeto, que tem toda uma metodologia que também já é complexo, a obra de restauro é muito mais, porque a obra é sensível, a obra exige que se tenha o monitoramento arqueológico, né? E, além disso, o eixo da educação patrimonial, que faz parte não só do processo da arqueologia, como do processo da arquitetura, né? O que seria essa educação patrimonial? É exatamente isso, sensibilizar essa comunidade, né? Trazer a eles o conhecimento do que essa obra está nos mostrando naquele momento do acontecido, né? Isso, e tem o elemento tombado e a área, né? E A área ao redor, né? Eu fiz uma praça agora numa área também, né? isso. Que teve muita intervenção da parte de arqueologia, né? Foram encontradas várias peças. A arqueologista, inclusive a gente vai trazer arqueologista, eu pensei nisso agora. A gente vai Maravilha, trazer, Jane é maravilhosa, né, uma merece, arqueologista, né? merece. E Jane, né, que ela trabalha muito com essa questão, né, aqui de São Cristóvão, e ela tem vasta experiência até na construção de rodovia, ela tem que atuar, né? Isso. Porque lá Qualquer movimentação de terra, na qualquer verdade. movimentação de A lei, terra. inclusive, é muito antiga, mas o IFAM passou a atuar mais diretamente, digamos assim, um pouco mais recentemente, né? A lei, se eu não me engano, é de 67, né? E o IFAM passou a atuar muito mais diretamente depois da instrução normativa, que é de 2009. Então, assim, para o licenciamento ambiental de qualquer obra, né? Então, qualquer movimentação de terra é necessário passar pela avaliação do IFAM junto aos órgãos licenciadores e ter o acompanhamento e o monitoramento arqueológico. Pronto, você que é da engenharia ambiental, esse assunto também é super pertinente para você, porque como o Vinícius falou agora, faz parte do licenciamento de muitas obras, né? Essa atuação conjunta com o IFAM, o licenciamento ambiental e o licenciamento, como é que chama? Histórico, não tem um nome, inclusive a lei fala, né? Está dentro do licenciamento ambiental. Sim, né? aí você tem que levar uma autorização, um É documento do IFAM. a portaria de monitoramento ou acompanhamento arqueológico, Muito né? bem. Porque para qualquer achado precisa ter alguém presente na obra que vá dar conta desse achado, porque aquele achado vai contar uma história. E na verdade, qualquer achado de terra é de posse e de domínio da União, né? Uhum. E esses achados não são só, como a gente brinca, né? Engenheiro não vale nada. Caco, Engenheiro né? civil não vale. Os caquinhos que a gente acha na obra. Eles mudam a história. Aí a gente fala em off, né? Porque na frente de Jana a Claro. gente fala os achados arqueológicos, a gente, né? Mas entre nós, os caquinhos que a gente achou lá, estão lindos, né? Bom de jogar fora. Né? Olha, não. Serve esses pedaços de prato. Não, porque eu sou virginiana, né? Eu gosto, eu acho lindo. Então, conta uma história, né? E diz muito sobre o que era ali. Né? Exatamente. Ele reconta a história, inclusive. Né? Exatamente. Tudo ali mostra quem andou ali, o tipo de pessoa que andou ali, né? O movimento comercial que existiu, se existiu. Né? Exato. Então, os usos que foram dados àquela área em algum momento. Pode, inclusive, mudar a proposta projetual no meio do processo. Sim, sim. Né? Como, por exemplo, a sua praça, que foi descoberto que ali era um minadouro, existia uma fonte, precisou, então, rever todo o processo de drenagem. De drenagem, exatamente. É fato. É fato, Bro. né? É, E aí, o próprio arquiteto projetista da praça, ele tem que estar integrado a isso, né? Ele não pode ser um simples arquiteto. exato. Ele tem que ser um arquiteto que vai saber projetar para aquela área um uso que não contraste, que não desconfigure com o que ele já foi e que converse porque o local respira. Exatamente. E eu vou... O local respira. A gente fez um projeto de drenagem.
Mas só que lá é um extremamente. A água é realmente uma força lá, sabe? Existia um projeto inicial de fechar o canal. De fechar o canal, em vez de fazer a drenagem, fechar o canal. Aí, opa, para tudo. Vamos deixar o canal aberto, porque o canal precisa ter Respirar. área de Respirar. transporte, né? Ele enche. Então, como é que a gente fecha, torna um canal que pode transformá-lo num conduto fechado, forçado, com pressão? É. Essa água ia sair em algum lugar e não ia ser num lugar bom. Ia sair na casa de alguém, ia causar algum transtorno, né? Então, a gente viu algumas soluções que ainda foram poucas. Ainda precisava de outras A água tem soluções que de drenagem. conduzir, jamais interromper, né? A força Exatamente. dela é muito maior. A né? força dela é muito maior. Então, os projetos têm que ter essa sensibilidade, né? E aí, o arquiteto que faz uma obra pública, nem sempre, porque uma licitação, né? Menor preço. Quando é preço e técnica, ok, você consegue colocar isso, mas quando é só preço, nem sempre a gente consegue colocar essas condicionantes, Sim. né? Tem uma questão que antecede a questão da educação patrimonial e de como nós, brasileiros, vemos a nossa própria história, né? Nós fomos educados como descobertos por um país. Esse país, inclusive, recentemente eu estava lendo estudos arqueológicos que antes dos portugueses chegarem aqui, nós temos como registro os fenícios. Os vikings chegaram aqui e deixaram um rastro arqueológico nesse território brasileiro que não foi descoberto, ele foi colonizado, ele foi ocupado. Uhum. Nós temos uma população de origem que é os nossos, que somos nós indígenas, não falo nem aos nossos indígenas, somos nós indígenas, né? E que é muito diferente, inclusive, da América Latina. Quando a gente vai ver esses movimentos de preservação e da própria defesa do território ou da sua identidade na América Latina, nós somos os mais fracos, porque Sim. nós somos os únicos que fomos educados como os descobertos. Todos eles reconhecem a colonização espanhola, mas eles jamais, dentro da própria educação, até hoje, eu conheço alguns países da América Latina, as pessoas se vestem paramentadas como indígenas e têm um orgulho enorme para ir para a escola. Uhum. Em tal Isso. comunidade, tal região do Equador, eles usam duas tranças e todas as meninas usam duas tranças, ou os meninos também, e vestem uma roupa que todo dia vão à escola daquele jeito. Sim. E isso contrasta com o trabalho que nós fazemos lá na ponta. A gente está querendo segurar, preservar, fortalecer uma identidade que nós não somos estimulados desde criança a se reconhecer dentro dela. Isso. E fica nesse contraste. E aí, todos nós que temos condições de viajar e de, por exemplo, ir para a Europa, por exemplo, que falam, inclusive, que é o berço da humanidade, que é muito equivocado, que a gente tem, né, muitas coisas antes A África. né, a África, o próprio Egito, né, Uhum. enquanto antes da própria organização da Europa, mas todas as pessoas que vão até a Europa andam em centro histórico o dia inteiro, Isso. andam horrores dentro de É. centro histórico, acham lindo, fazem lindas fotos, como a gente tem as clássicas em Barcelona, em Paris, em Roma, Sim. né? Grécia. E aquilo a pessoa traz como se fosse um troféu da vida dela. E o nosso convento de São Francisco maravilhoso em São Cristóvão. Não merece essa mesma foto? Uhum. É verdade. É certeza. verdade. Temos muita coisa bonita no Brasil, né? Sim. E também realmente eu acho que falta um pouco de valorização. Acho que muito parecido com a gente são os argentinos. Eles têm esse toque mais europeu, assim, né? De colonização, como você falou. Eles têm um pouco menos a origem valorizada, né? Sim. A gente ainda tem um pezinho na cultura, não na arquitetura. Com muita dificuldade. Com nós dificuldade. temos, né? Eles têm ainda um pouco menos. Eles são mais europeus, assim, mais, né? Tem uma valorização mais da cultura europeia. Aí daí, da Argentina, você sobe, você já começa... muda. Já muda. Já muda. As 14 regiões, são 14? 14 ou 8? Acho que são 14 regiões do Chile. Você vai subindo, cada pedacinho das regiões, que na verdade das províncias, né, que é os nossos estados, lá é uma fatiazinha. Ela vai mudando de personalidade absoluta. Uhum. Ou é mais influência da costa, ou é mais influência dos Andes, e ali tem uma cultura muito bem consolidada. Que nós também temos, graças aos trabalhos que são feitos, e da força da própria população em manter as suas tradições, né? Mesmo que isso não é estimulado
quando a gente é criança, que é a melhor fase de absorver essa educação, enfim, esse reconhecimento dentro do território, né? É muito forte, inclusive, nessa região ali. Eu tive a oportunidade de participar de uma conferência organizada pela própria Prefeitura de São Cristóvão, que era a conferência das cidades, né, que ela é feita na instância municipal, depois estadual, depois nacional. Eu participei de um grupo de trabalho e fiquei muito feliz da participação da população de São Cristóvão, assim, seja ela da cidade, com níveis diferentes de entendimento, mas estando ali. O que é que vocês estão discutindo? Peraí, essa parte eu quero dizer, eu quero falar aqui também. Uhum. E essa participação, eu falei, nossa, no final, eu fiquei muito impressionado com a tamanha quantidade de gente querendo discutir a cidade. Sim. Né? E aí, então, o que acontece? Talvez todo esse movimento que tem da valorização daquele território, que a gente está falando aqui em preservação do Brasil e não só de um território, né? Ali esteja mais avançado, porque as pessoas se reconhecem e falam, não, peraí, você vai discutir da cidade, eu aqui, dentro da minha experiência rural, faço parte, quero saber o que é isso aí. Né? E contribuem da forma que elas entendem e participam e entendem a outra parte que não entendo muito bem, mas como é que é mesmo? Quero saber essa parte que eu nunca ouvi falar. Isso é muito legal. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de marcar isso é que todos os profissionais que trabalhem com obras, mesmo que você ache que você nunca vai lidar com uma obra tombada, você deve conhecer a legislação. Isso. Porque o desconhecimento pode fazer com que você cometa um crime, certo? Que você responda na justiça, né? Porque no momento em que você modifica um bem tombado, sem todos os processos que a gente já comentou aqui, você comete um crime ambiental, um crime contra o patrimônio público, né, histórico, né? Então tem todo um desdobramento que o profissional pode cair numa esparrela dessa por simples desconhecimento. Exato. Então é importante que todo mundo conheça. Você pode achar que você nunca vai trabalhar. Você pode estar mexendo num bem, né, num imóvel e nem saber, né? Porque Aracaju mesmo, a parte do centro, tem muita casa que, como você falou, não tem um aspecto que tenha um estilo, né? Mas que conta uma história. Parte, né? Conta uma história. Então, antes de você demolir, consulte, né? Importante, né? Sim. Consulte, contrate nossa amiga Venícia, que é uma consultora, que, né? Nosso amigo Paulo. Já testemunhei a Polícia Federal chegando dentro de uma obra que só tinha a fachada e o proprietário resolveu derrubar essa fachada remanescente. Tipo, é só uma fachada. Ele, antes do trator terminar de derrubar a fachada, a Polícia Federal estava lá, ele foi preso. Ele já está preso. Ele foi preso em flagrante. Não é legal. E responde. Criminalmente, mesmo. Muito bem. Se o patrimônio é tombado, e estamos falando de... Ainda tem que restaurar. Sim. Aí é onde eu fui contratado. Tem que pagar a multa e mitigar o dano. Eu ainda tive... a gente conseguiu mitigar isso de uma forma de construir com a técnica anterior, aproveitando que foi derrubado. O material. A gente reaproveitou ele e está hoje até intacto até hoje, porque eu simplesmente usei a mesma técnica e o material estava pronto, a mistura estava pronta. Muito bom, muito bom. Para finalizar, a gente queria, hoje tem pegadinha? Pode ter pegadinha? Não tem tempo não, mas... A gente pode fazer uma pegadinha rápida, certo? Fomos avisados. Se eu avisasse, teria essa pegadinha, certo? A gente costuma... Já tô com frio na barriga. Não, é coisa simples. Porque hoje, muito profissional usa a inteligência artificial para tudo. Ai, meu Deus. Certo? Eles usam, inclusive, para responder pareceres para responder... coisas de justiça, né? Eles acham que é só entrar, colocar a pergunta que o que sair ali tá massa. Sim. Às vezes dá certo, a gente já teve experiências boas aqui, daí a arrasar, e às vezes a gente coloca algumas perguntas e ela meio que, né? Atravessa. Fica assim, né? Mais ou menos. Tô sem referência para te responder. Então eu queria uma pergunta que vocês acham que a IA não é capaz de responder sobre restauro. Uau. Só vou dar uma dica. Tá ganhando aqui todas, viu? Ela tá bem, viu? Né? Ela tá bem. A gente quer derrubar ela. A gente quer. Entendeu? Que a gente é mal. Hein? Vamos perguntar ela, sei lá. Pergunta coisa simples. Qual é o profissional que pode trabalhar na obra de restauro?
Vamos ver o que ela pode dizer, o que, é que ela vai nos dizer. Vamos lá. Qual é o profissional que está legalmente habilitado para trabalhar numa obra de restauro? Pronto, vamos. Porque isso é da treta. Esse é da treta. Essa pergunta é da treta. Tem que deixar o seu like, hein? Você aí já pensou em trabalhar com restauro? Sabia que é uma oportunidade que você pode ter? Então, fique ligado aí no nosso canal, né? Se especialize, procure saber mais. Vamos lá. E aí, Ia? O profissional habilitado. Nananã. Arquiteto e urbanista, muito bem. É o principal responsável por projetos de restauro arquitetônico. Habilitado legalmente pelo CAL, muito bem. Deve ter formação específica ou experiência comprovada, muito bem, Ia, em restauro e conservação. Pode coordenar a equipe multidisciplinar envolvida, sim. Exato. O engenheiro civil, nós aí também pode atuar, especialmente em estruturas, fundações e reforço. A gente esqueceu de falar isso, né? Isso. Importantíssimo. Agora, lembrando que as estruturas tradicionais também, né? Que, por vezes, os engenheiros deixam de lado, né? É verdade, é verdade. Não dá Precisa, dinheiro. Dá dinheiro, não tem muito, né? precisa estar registrado no CREA, óbvio, né? Trabalhar diretamente com restauro. É recomendado que tenha especialização, né? Sim. Muito bem. O restaurador, que é a pessoa que atua diretamente na restauração, né? Como pinturas, esculturas, azulejos, que é aquele profissional que a gente falou aqui, né? Mestre do Com, saber. com formação específica em conservação e restauro. Pode ter graduação em várias áreas, como artes, né? Museologia, é verdade, né? Os Isso. pintores, restauradores. Esses são os restauradores do que a gente chama de elementos artísticos integrados, móveis integrados dos bens. Por exemplo, forros, pinturas artísticas, altares de igreja, esculturas, né? Cantaria, que é a parte de pedra talhada. Muito É esse tipo de profissional. Historiador, arqueólogo, museólogo, que meio que né? Óbvio, são essenciais no levantamento e ajudam a orientar, né? Isso. Isso. Pronto, então acho que ela foi bem. Foi bem. Foi muito bem, né? Aí o principal, né? Que tem muita gente que tem essa dúvida. Eu preciso ter a especialização para trabalhar em obras de restauro? É obrigatório? A gente pode usar a IA ali Pelo- como resposta. Na verdade, dentro da legislação do CAL, o arquiteto por si só, ele tem a Tem habilitação de fazer projetos de restauração. Mas a gente, enquanto especialista, Recomenda. recomenda, e não só porque somos especialistas, é porque, de fato, os projetos de restauração são complexos e exigem a coordenação de equipes multidisciplinares, porque, como a gente colocou dentro da metodologia, né, perpassa toda uma parte histórica, de diagnóstico. Então, a gente vai trabalhar com os historiadores, com os arqueólogos, com os engenheiros, que um profissional de arquitetura, por exemplo, recém-formado, que só viu teoria de restauro e não prática de restauro, não vai ter expertise em realizar. Aí, depender do trabalho, né, como inclusive a IA respondeu, ele pode também mostrar por uma experiência comprovada. Né? Sim, sim. Não necessariamente, né, como os mestres de saberes. Né? Esse Isso. senhor que visitou o canteiro, aquele dia, ele era a figura mais importante, inclusive, daquele canteiro. Porque é a pessoa que tem uma habilidade que todos ali eu conheço na teoria, mas eu nunca fiz um traço de Adobe para reconstituir. O que a gente faz é um aproveitamento dele. E quando a gente não consegue, aí tem a parte científica do restauro, que é também levar para um laboratório aquele traço para a gente conseguir aproximar o traço aproximado daquele para que ele se encontre, porque na verdade o que a gente está fazendo é uma fusão. Para que Né? não haja uma incompatibilidade. Aí não termina nunca. Não, termina, é rapidinho. Termina, Nós temos porque aqui está pertinho, inclusive. encontra- Então aqui na Bahia a gente tem Encontra um fibra laboratório. de coco, né? Isso. Encontra Isso. fibra de coco, encontra vários materiais Exatamente. usados na tecnologia da E ele é da uma época. pessoa de formação, assim, né? Uma pessoa simples, talvez não a questão de formação oficial, né? Talvez tenha chegado até um ensino médio, mas que tem uma importância dentro daquele canteiro como um especialista. Exato. Perfeito. Né? Então, essa experiência comprovada também habilita muitos profissionais dentro dessa área. Muito bom. Minha gente, a gente ficaria aqui 2 horas conversando e ainda ia ter assunto. Yeah. Eu tô com a sensação que a gente devia ter feito 2 programas. Porque realmente é uma área fascinante, né? Para quem está de fora,
pode ter aquela sensação de esse povo atrapalha a vida da gente, Sim. mas que quando você começa a conviver, quando você visita uma obra de restauro, realmente é apaixonante. Ela é. Ela é. Como a gente diz aqui no Nordeste, Não é uma retrocede. cachaça. É uma cachaça, não dá para retroceder. Exatamente. Que foi picado pelo vírus, né? Pelo vírus, né? Você que tem vontade de trabalhar nessa área, né? Para você precisa se especializar, né? Conhecer, né? Entre nas redes sociais dos nossos convidados, eu vou colocar na descrição desse vídeo, né? Para você conhecê-los, fazer perguntas, saber, né? Contratar, né? Se precisarem, né? Isso eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, foi maravilhoso Foi nossa ótimo. conversa, né? Nós Tranquilo, tá agradecemos. vendo, senhora? Agradeço. Bem tranquilo. Todo mundo fica meio nervoso porque vai gravar, mas é uma conversa entre amigos, né? Muito A bom. gente poderia estar na Praça São Francisco tomando uma cerveja e conversando tudo isso aqui que a gente Exatamente. conversou, né? Não dá para batizar essa água? Na próxima a gente coloca, certo? Uma aguinha que passarinho não bebe. Nós trouxemos a Praça São Francisco hoje para conversa. Ela estava aqui. É, Estava aqui. verdade, Ela estava aqui. verdade. É impossível não estar. Né? Tá bom. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. E até a próxima, tá bom? Maravilhoso. Obrigada. Obrigado por estar aqui até o final do nosso vídeo. Acompanhe nossos outros vídeos, né? Deixa aquele like, não custa nada. Se inscreva no nosso canal, né? Nos acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram. Acompanhe nossos podcasts. E sempre que você quiser, deixe aqui um assunto que você queira que a gente fale, tá bom? Dê sua sugestão, sua opinião. Fale aí aquele comentário sobre o nosso vídeo de hoje e nos ajude a levar mais informação para os profissionais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.